Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia se desenvolve em dois momentos. No primeiro, que agora na parte da tarde se resumiu à procissão de entrada, celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que contrasta com o segundo movimento na liturgia, que é a paixão de Jesus, que este ano lemos segundo o evangelista São Mateus. Ora, de um lado, regozijo, recepção festiva, aclamações, exultação. É Jesus que chega com os peregrinos para a festa da Páscoa. Mas, na cidade de Jerusalém, todo o cenário hostil está destinado a eliminá-lo. Portanto, a narrativa de São Mateus carrega consigo muitos detalhes e também muitos contrastes que nos ajudam a meditar. Um primeiro detalhe que perpassa toda a narrativa é a importância do dinheiro. Já na unção de Betânia, em Mateus capítulo 26, a questão é que aquilo se poderia vender para dar aos pobres. Judas depois vende Cristo por 30 moedas de prata. São Mateus é o único evangelista que salienta a quantia. Depois, já no contexto da ressurreição, os guardas serão subornados para mentirem, para dizerem que o corpo foi roubado da sepultura. Ou seja, nós temos de um lado o calculismo, a atitude mercantil, mercenária, e de outro nós temos a entrega de Cristo. São Mateus salienta que Jesus poderia ter chamado 12 legiões de anjos do céu para vir em sua defesa, mas ele não o fez. Pelo contrário, diante do sinédrio, ele fica calado, não responde às acusações. A sua inocência brilha no texto, em contraste com a manobra culposa, dolosa do outro lado. Nós o vemos, por exemplo, nas testemunhas falsas que são pagas para denunciarem Cristo falsamente. Nós o vemos na atitude dos acusadores diante de Pilatos, na manipulação do povo que pede a morte por sugestão dos sumos sacerdotes e da classe judaica dirigente. Nós, por outro lado, vemos a generosidade da unção de Betânia, a entrega, completa doação. Vemos a generosidade nas mulheres que transparecem no Evangelho de Mateus, em contraste com os homens,
É uma mulher que unge os pés de Jesus em Betânia. É a mulher de Pôncio Pilatos que o adverte para que não mexa com aquele justo. São as mulheres que, contrariamente aos discípulos que fogem, permanecem em pé diante da cruz. São as mulheres que permanecem em vigília até mesmo depois da cruz, quando vão ao sepulcro na manhã do domingo. E no meio de tudo isso, Jesus vai sendo conduzido como um cordeiro inocente. Judas se dá conta de que o sangue é de um inocente. Os próprios sumos sacerdotes do templo não querem colocar o dinheiro no tesouro, porque dizem que foi preço de sangue. Ou seja, eles mesmos sabem que estão com dinheiro de impureza nas mãos. Pilatos o declara justo, inocente, lava suas mãos, isentando-se daquele crime. A criação protesta contra a morte de Cristo. O sol que escurece, o terremoto, as pedras que se fendem, os túmulos que se abrem. Tudo isso forma um conjunto no qual a inocência de Cristo é testemunhada diante da culpa dos circunstantes. É muito interessante que, quando levam o Senhor para ser crucificado, chamam Simão de Cirene, que passava por ali casualmente, levam o Senhor até o Gólgota, lugar da caveira, porque parecia-se a um crânio, aquela pequena elevação, e antes de o crucificarem, dão para o Senhor vinho misturado com fel, vinho amargo. Por quê? Para que servisse de anestésico. Os próprios soldados pagãos têm mais piedade do Senhor do que os judeus, que estão cegos e obstinados. Note que São Mateus, diferentemente de São Marcos, cita o Salmo 21, meu Deus, por que me abandonaste? Não em aramaico, como faz São Marcos, Eloi, Eloi, mas em hebraico, Eli, Eli. Ou seja, Jesus fala na língua dos judeus, e mesmo assim eles não são capazes de entender o que está acontecendo. A sua mente está de tal modo obscurecida que até os soldados romanos são mais piedosos do que ele. O texto diz que Jesus provou, mas não quis beber. Não quis beber. Ou seja, ele quis tomar o cálice da dor até as últimas consequências. Enquanto isso, os soldados, depois de o terem crucificado, ficam montando guarda, jogando, simplesmente esperando que o desfecho da morte se desse. Jesus vai ficando sozinho. Ele começa o relato da paixão com seus discípulos, os discípulos fogem, ficam os soldados, depois os soldados o entregam, ficam os sacerdotes, depois os sacerdotes o entregam, ele vai a Pilatos, depois Pilatos o entrega, vai nas mãos de poucos, estes poucos meio que o abandonam, ele ali vai sofrendo, vai sendo
o tempo todo escarnecido, provocam-no. Tentando comprovar a sua impotência. E, no entanto, a sua impotência é a máxima onipotência. Porque podendo se defender, podendo se livrar, ele que tem toda a criação nas suas mãos, criação que dá protesto em favor dele, aceita, deixa-se matar, entrega a sua vida de maneira completa. É impressionante que São Mateus faz com que apareça no fim do seu relato um discípulo chamado José de Arimateia, um homem rico, que também se tornara discípulo de Jesus. A cruz revela ao mesmo tempo os covardes, mas também revela os heróis que permanecem na última hora, que dão a cara quando todo mundo se esconde, e que fazem tudo que está ao seu alcance para, de alguma maneira, manifestar o seu lado, a sua adesão. Tudo isso, queridos irmãos, nos faz pensar. Quando Judas, no contexto da Santa Ceia, diz a Jesus: Mestre, serei eu aquele que irá trair? Ele não fala como os outros discípulos. Os outros dizem: Senhor, será que sou eu? Judas diz: Mestre, serei eu? Ou seja, no olhar calculista de Judas, Jesus deixou de ser Senhor. E por isso ele lhe nega toda a generosidade, toda a entrega. Nós somos chamados a olhar para Cristo. E ao ver o seu sacrifício por nós, pensarmos: será que eu entendi realmente o que aconteceu no Calvário? Porque talvez eu seja um desses homens que o tempo todo está negociando. Um desses que tem espiritualidade mesquinha. Eu quero dar a Deus o mínimo. Eu quero simplesmente satisfazer aquilo que é de preceito, aquilo que é obrigatório. No mais, eu quero meu tempo para mim, a minha vida para mim, o meu dinheiro para mim, o meu corpo para mim, as minhas oportunidades para mim. Jesus para mim é um mestre que me ensina muita coisa, mas, na verdade, eu não quero tê-lo como Senhor. É aí que começa a traição. Jesus entrega o seu corpo e o seu sangue. Ele se dá por inteiro, sem reservas. Mas nós nos entregamos não pela metade, mas muitas vezes numa fração tão pequena que não chegamos realmente a pertencer a Ele. A paixão, por isso, é um confronto. Um confronto com
a nossa espiritualidade mercenária. Senhor, que eu saiba me entregar como tu te entregaste. Que eu não me reserve nada. Mas ao longo dessa Semana Santa, meditando os mistérios da nossa salvação, que eu possa, de uma vez por todas, me render ao teu senhorio. Peçamos ao Senhor que seja esse confronto o fio condutor também da nossa Semana Santa. Quando fomos batizados, nós nascemos de novo e fomos mergulhados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para não nos pertencermos a nós mesmos, a uma morte que precisa ocorrer. Do nosso velho homem, do nosso eu com suas paixões desordenadas. Que nós possamos ser conduzidos a essa entrega generosa que nos faça morrer, para que assim possamos renascer com Cristo na Páscoa, não para vivermos segundo o que temos vivido, mas segundo a nova vida dos filhos de Deus, recebida pela sua morte.